momento é de ajuste fiscal. Quanto mais o governo arrecadar, melhor. Neste início de ano, a arrecadação do Estado tem ficado acima da média nacional. O governo tem atuado para cobrar de quem não paga os tributos em dia. O convidado hoje é o secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectadores da Band, do RN Acontece. O governo tem apertado os devedores, né? Como é que tem sido esse trabalho? Diógenes, esse é um trabalho focado no combate à sonegação fiscal, né? A gente quer promover combater a concorrência desleal, promovendo um ambiente sadio de competição entre os contribuintes. Nesse sentido, nós temos feito operações de cobrança, né? E também operações de fiscalização de mercadorias em trânsito e itinerância. Nessa operação de cobrança, nós tivemos esse resultado de recuperar 39 milhões de reais. Quase 40 milhões de reais. Agora, é importante a gente salientar que esses valores eles vão entrar nos cofres públicos ao longo de 60 meses. Né? São feitos parcelamentos, parte desses valores vão entrar durante esses 60 meses. No primeiro mês, a gente entrou em torno de 5 milhões de reais, que aumenta a arrecadação ordinária do Estado. Secretário, o importante é que o pessoal volte a pagar, porque tinha gente que não estava pagando há 5 anos, né? Isso. É importante a gente criar essa cultura, né, de estar cobrando, né, esses impostos para não fazer aquela que a gente está acontecendo nos últimos anos, é o crescimento da dívida ativa. Né? Então, os contribuintes não pagam seus impostos, o fisco não faz uma cobrança efetiva e esses valores vão se acumulando na dívida ativa do Estado. Qual é o estoque da dívida ativa do Estado hoje? Hoje se fala, a dívida ativa é competência da PGE, né, mas se fala em algo em torno de 8 bilhões de reais. Só que sabe-se que grande parte desses valores são de empresas que já se encerraram suas atividades e etc. São valores irrecuperáveis, né? Grande parte a gente chama de crédito podre, né? Mas dentro desses 8 bilhões, sim, há valores que a gente pode, junto com a PGE, e tentar recuperar. Você tem ideia de percentual desse estoque de dívida, o que pode ser recuperado? Diógenes, no início do ano, agora no início da nossa gestão junto ao governo da governadora Fátima, nós fizemos um trabalho junto com a PGE, entregamos ao presidente do TJ uma lista com 131 maiores devedores da dívida ativa com potencial de recuperação. Né? Esse valor dá em torno de 4 bilhões de reais. São empresas que ainda estão ativas, empresas que fecharam, mas os sócios abriram outras empresas, então a gente solicitou ao TJ uma maior celeridade na execução desses processos. Secretário, tem empresário que corre o risco de perder a inscrição no Estado, né, se não regularizar a situação. A inaptidão da inscrição, um termo técnico, né, que é aquele antigo cancelamento da inscrição, é uma das medidas cautelares que nós podemos chegar a fazer com os contribuintes. Mas nesse momento, a gente esse ciclo de cobrança é um ciclo de cobrança que permite a autorregularização do contribuinte. O que eu estou dizendo? A gente não está, nesse primeiro momento, nesse ciclo de cobrança, a gente não está fazendo cobrança de multa, somente do valor, dando a oportunidade do contribuinte se regularizar fazendo um parcelamento. Mas quando o governo anuncia, olha, pode perder a inscrição, isso faz com que o pessoal corra para resolver, regularizar. São medidas que a gente chama de medidas cautelares para intensificar essa cobrança e fazer com que os contribuintes possam pagar os seus tributos. No pacote de medidas que o governador encaminhou à Assembleia Legislativa, tem um que tem a ver com sua área, que é a tributação, que é o estímulo ao pedido da nota, né? A nota, como é que está isso? Qual é a notícia que o senhor tem em termos até de votação isso na Assembleia Legislativa? Essa alteração, já existe uma lei que propõe um programa como esse desde 2017, só que esse programa não foi implementado ainda, né? Nós quando assumimos a tributação, nós percebemos que deveríamos dar mais atrativos para o programa. Então, enviamos um projeto de lei à Assembleia, o governo enviou, foi aprovado, concedendo o desconto de IPVA para aqueles consumidores que, pedindo as suas notas, informando o CPF na nota, né, eles vão acumulando os pontos e eles poderiam fazer troca desses pontos por desconto no IPVA,
participar de sorteios e também é uma novidade que a gente está trazendo uma parceria com a Federação de Futebol, a possibilidade da troca desses pontos por ingressos de jogos de futebol. A gente vê isso muito assim, quando viaja para Brasília, para São Paulo. Geralmente você vai comprar um produto, o pessoal só quer CPF na nota. É isso que os senhores pretendem adotar aqui no Rio Grande do Norte. Isso, né? A gente, na verdade, é um programa que tem seu fim arrecadatório, obviamente, tem um fim social, criando o que a gente chama de cidadania fiscal, né? A consciência da cidadania fiscal, mas a ideia é fazer com que o consumidor se torne mais um fiscal do Estado, exigindo sempre o documento fiscal nas suas compras. Isso é importante. Como é que está a média da arrecadação aqui do Estado? Ela aumentou um pouquinho, né? Nós, nesses 3 primeiros meses que nós estamos à frente da Secretaria de Tributação, nós estamos tendo um bom índice de retorno, né, desses trabalhos. É um trabalho que é baseado na forma de atuação. A gente tem feito o fisco voltar às ruas, né, seja na fiscalização de mercadorias em trânsito, como na itinerância, e a gente tem tido uma resposta bastante positiva nessa nova atuação. Acima da média nacional? Sim. O Estado do Rio Grande do Norte tem uma eficiência arrecadatória muito positiva, né? A Secretaria de Tributação é muito bem estruturada, então eu sempre digo isso, se não fosse a nossa arrecadação própria, essa crise que a gente está enfrentando seria muito mais profunda. Mas apesar desse aumento de arrecadação acima da média, diante do esforço fiscal que precisa, de uma dívida aí que fala-se até agora em 4 bilhões de reais, às vezes é um pingo n'água, né? Não chega a ser um pingo n'água, porque é importante arrecadar, mas... Diógenes, assim, a arrecadação ordinária, que a gente chama assim, ela é muito importante para a gente não fazer esse passivo aumentar. O que eu estou dizendo? É para a gente conseguir cumprir com as obrigações correntes de 2019. Né? Para o passivo que nós recebemos, né, os débitos com os servidores e com os fornecedores, a nossa estratégia é a consecução de receitas extraordinárias. Né? A gente está falando aqui da venda da folha, de pagamento dos servidores. Houve até proposta recente do Banco do Brasil, né? Estamos em negociação com o Banco do Brasil e outros bancos também, é importante salientar, e como também a antecipação das receitas de royalties. Essa que a gente não viu ainda proposta dos bancos, né? Então, é um processo um pouco diferente, Diógenes. A gente tem que lançar um edital, né? A gente vai lançar, esse edital deve estar saindo nos próximos dias. Um edital vai ser realizado um pregão eletrônico e os bancos vão fazer as suas propostas. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta a conversar com o secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier. Em um instante. Estamos de volta com a entrevista do secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier. No esforço arrecadatório, o Estado vai retomar os postos na divisa com o Estado da Paraíba e com o Ceará. Estava desativado há cerca de 6 anos. Por que, secretário? Diógenes, essa pergunta é bastante interessante. Naquela linha que eu estava falando no bloco anterior, da gente intensificar a fiscalização, essa fiscalização de mercadorias em trânsito, o Rio Grande do Norte, a gente não pode negar, é um estado eminentemente consumidor. Né? A gente produz muito pouco. Então, a grande parte do nosso consumo ele vem de outros estados. Né? Nesse sentido, a gente não pode, é uma leitura que a gente faz e também acaba casando com o crescimento da dívida ativa, a gente precisa fazer essa fiscalização nas nossas fronteiras para controlar a entrada dessas mercadorias aqui no estado. É interessante que a abertura dos postos, né, ele é um pleito nosso, né, que tem um viés arrecadatório, mas também do próprio empresariado aqui do estado, que há denúncias de invasão de mercadorias de outros estados entrando aqui no estado sem nota fiscal. E isso compromete os empresários aqui do estado também. Então, o sistema atual não funcionou aqui no estado, a sua avaliação? A minha avaliação, Diógenes, é que era um projeto de diminuição dessa quantidade de postos que era baseado num tripé. Né? Automatização de procedimento que foi realizado. Hoje, a gente, com o advento da nota fiscal eletrônica, muito daquela burocracia que havia dentro do posto é realizada automaticamente.
O incremento da fiscalização de mercadorias em trânsito, eu estou falando de fiscalização volante, isso não houve, né? A gente pouco cresceu. Falou-se muito naquela época da implantação desse sistema atual. Mas não houve. E também um mecanismo de cobrança tão eficaz quanto a retenção de mercadoria nos postos fiscais daqueles contribuintes inadimplentes. Então, assim, a retomada desse modelo ela é fundamental para o crescimento da arrecadação do Estado, né? E quando os postos voltam? Então, primeiro nós precisamos fazer essa reforma. O posto lá de Caraú está praticamente abandonado, que é o que fica na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba, na BR-101. E no Ceará, eu creio que seja um processo mais rápido, porque nós estamos propondo ao governo do Ceará um compartilhamento do posto de Aracati, que tem uma estrutura muito boa lá e nos atenderia muito bem. Alta de passagens aéreas, o governo passado, né, diminuiu, reduziu o ICMS que incide sobre o QAV, né, o querosene de aviação, com a expectativa que as companhias aéreas iriam baixar, aumentar voos até e baixar o preço das passagens. Não é o que a gente vê hoje. E há até uma discussão de volta ao que era antes e outra, até dar mais incentivo para quem. O que é que vai prevalecer, secretário? Então, Diógenes, esse diagnóstico a gente já tinha conhecimento já desde o ano passado, né? Fizemos um estudo dentro da tributação que comprova que não houve aumento de voos, né? E isso não precisava nem fazer um estudo, né? Nós somos cidadãos comuns e fazemos uso da malha viária e nós percebemos quanto foi reduzida. Então, no nosso ponto de vista, aí já do ponto de vista técnico, faltou no decreto que concedeu o benefício lá em 2015 uma amarração melhor das contrapartidas que essas companhias aéreas teriam que oferecer ao Estado para usufruírem esse benefício. Essas contrapartidas ficaram soltas, né? Exato. Promessas, coisa de boca por parte das aéreas, né? Exatamente, Diógenes. E nesse contexto, né, desde que assumimos a tributação, e aí num trabalho integrado com a secretária de Turismo, Ana, e com o secretário de Desenvolvimento, Jaime Calado, porque são pastas... Ana Costa, que é do Turismo, e Jaime Calado, do Desenvolvimento, que são pastas que são diretamente afetadas por esse benefício. A gente começou a traçar um plano de, primeiro, conversar com as companhias aéreas. Nós estivemos em São Paulo na semana passada, conversamos com as principais companhias aéreas do país e levando essa questão, olha, a gente foi concedido um benefício, só que nós não tivemos a contrapartida, né? A população do Rio Grande do Norte abriu mão, nesse período, Diógenes, de cerca de 32 milhões de reais. Elas reconhecem? Pelo menos? São realidades distintas, né? É um mercado que cada empresa tem sua realidade. Uma delas implantou um voo internacional aqui, o voo Natal-Buenos Aires, aos sábados. Ela cumpriu a contrapartida para chegar aos 9%. Mas a primeira redução, que vai aos 12%, né, redução de 17% para 12% à época, não houve nenhuma contrapartida. Então, as demais companhias usufruíram desse benefício sem incrementar a malha aérea. E é importante, Diógenes, eu tenho convivido muito com a secretária Ana Costa, do Turismo, o importante é a gente fazer crescer o número de assentos, né, e não somente o número de voos, porque você pode trocar uma aeronave de maior capacidade por duas de menor e você não fazer crescer aquela quantidade de assentos ofertadas para a nossa população. Então, assim, a discussão está acontecendo. Hoje à tarde tem um fórum, até foi noticiado aqui. Nós estaremos lá presente, o presidente da ABA, da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, estará lá presente e a gente crê sim que a gente possa chegar a um acordo que a população do Rio Grande do Norte saia beneficiada com mais voos e com passagens mais baratas também. Duas coisas que têm a ver com o Brasil, Brasília. O ministro Paulo Guedes falou no programa de equilíbrio fiscal, né, que vai ser apresentada a proposta para os estados daqui a um mês, a proposta vai ao Congresso Nacional, e reforma tributária. Vamos para o PEF primeiro, Projeto de Equilíbrio Fiscal. Diógenes, o PEF é fundamental para o Rio Grande do Norte sair dessa situação que se encontra, né? Nós temos um perfil de endividamento diferente, né, que é muito particular. Os nossos credores são fornecedores e servidores. Isso. Né? E dívidas de curtíssimo prazo. Curtíssimo, porque já estão atrasados. A gente precisa, os servidores e fornecedores, eles não têm perfil
para absorver esse passivo, né? Então, é fundamental que esse plano de equilíbrio fiscal, né, ele seja aprovado o quanto antes para a gente ter acesso a recursos para poder equacionar essa questão. Não há expectativa ainda de valores, de números, né? Assim, a gente esse plano não foi apresentado oficialmente. As informações que nós temos é que eles imaginam que, baseado em medidas que o Estado economize durante os 4 anos, eles ofereçam um empréstimo, eles avalizem um empréstimo com instituições financeiras com uma porcentagem desse valor. Tem um número global que é de 10 bilhões de reais. Por último, o ministro Paulo Guedes também falou essa semana a criação de um imposto único compartilhado com estados e municípios. O senhor tem detalhes dessa proposta? Então, a gente ainda não teve conhecimento porque também não foi aprovada. Essa questão da reforma tributária é básica, né? A gente precisa. Uma reforma tributária que não venha com uma melhor repartição do bolo tributário, ela já perde o sentido na entrada. Claro que a gente, obviamente, precisa simplificar o sistema tributário brasileiro, né? Torná-lo menos complexo, né? Mas a discussão passa primordialmente pela repartição do bolo. Traduzindo essa questão da repartição do bolo. Hoje há uma concentração muito grande dos recursos na União. E os estados e municípios, todos eles com o pires na mão. Então a gente precisa rever essa divisão do bolo. O Pacto Federativo. Exatamente. Né? Exatamente. Eu queria agradecer, gostaria de mais tempo aqui para a gente tratar de outros pontos, né, pontos importantes para o dia a dia do cidadão, mas isso vai ficar para uma nova entrevista. Secretário, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Diógenes. Sempre vai ser um prazer estar aqui para esclarecer as questões tributárias e também da área econômica do governo do Estado. E boa sorte. Obrigado.